Tem coisa que a gente guarda tanto tempo dentro da cabeça que começa a parecer que nunca aconteceu. Mas quando você dorme e o cheiro volta, o cheiro das flores, do incenso, do medo, aí você entende que tem coisa que o tempo não leva. Eu sou Ana Paula, e essa história não é minha. Ou pelo menos, não era. Era da minha irmã, da Mariana. Só que ela não tá mais aqui para contar. E o que eu vi naquele casamento, ninguém mais viu. Ninguém mais quer lembrar. Na época, ela tinha 27 anos. Trabalhava como cerimonialista em Belo Horizonte. Sempre sonhou com um casamento grande, desses que tem véu, orquestra e pétalas no corredor. Conheceu o Lucas num evento. Fotógrafo de casamento também. Bonito, quieto, sempre com uma câmera pendurada no pescoço. Em 6 meses, estavam noivos. Tudo correu rápido demais. A escolha do vestido, do salão, da igreja, da decoração. Mas a parte estranha começou quando eles decidiram fazer a cerimônia em um sítio afastado, na Serra. Um lugar chamado Sítio do Carmo, que ninguém da família conhecia. Diziam que era bonito, rústico, espiritual. Mariana foi lá com a sogra, uma tal de Dona Cleusa, que sempre me pareceu forçada demais. Daquelas pessoas que olham para você como se já soubessem de alguma coisa que você não sabe. Foi ela quem bancou tudo. Disse que o sítio era especial, que tinha energia ancestral. A palavra dela. Eu fui contra. Falei com minha irmã que casar naquele lugar, no meio do mato, sem igreja, sem padre, não era o que ela sempre quis. Mas ela parecia hipnotizada. É o lugar certo, mana. Você vai entender quando estiver lá. Quando a gente chegou no dia da cerimônia, o céu estava limpo demais, azul estranho, sem vento, um calor abafado, mas não tinha sol forte. Parecia que o tempo estava segurando a respiração. O sítio tinha uma capela de madeira bem antiga, meio afundada no terreno. Ao lado, um salão com janelas altas, cortinas brancas. Tudo decorado com flores secas e ramos de alecrim. Bonito, mas silencioso demais. Não tinha som de passarinho, nem som de gente rindo. Mesmo com quase 100 convidados, o lugar parecia vazio. A cerimônia estava marcada para 5 da tarde. O Lucas já estava lá com a família dele, que ninguém conhecia direito. Gente meio apagada, rosto pálido, roupa escura demais pro horário. A única coisa que se ouvia era o som do violino tocando sozinho, uma música lenta, antiga, que ninguém reconheceu. E foi quando entraram na capela que as coisas começaram a sair do normal. A capela tinha bancos antigos, de madeira escura e irregular, que rangiam a cada passo. O chão era de pedra, frio mesmo com o calor lá fora. As velas já estavam acesas, e eu achei estranho. Quem acende vela antes dos convidados entrarem? Tinha um cheiro doce no ar. Não era perfume, nem flor. Era algo mais forte, como incenso queimado misturado com alguma coisa fermentada, quase podre. Perguntei discretamente para uma das funcionárias se era algum detalhe da decoração e ela só sorriu sem abrir a boca. O tipo de sorriso que não quer conversa. Eu me sentei na segunda fileira. Minha mãe do meu lado, o pai do Lucas um banco atrás. As pessoas cochichavam sobre o lugar, mas sempre em voz baixa. Era como se o próprio ambiente impedisse de falar alto. E aí, veio o momento da entrada da noiva. A Mariana sempre foi linda, mas quando ela apareceu, parecia outra pessoa. O vestido era comprido, antigo, com um véu que cobria todo o rosto. Não era o modelo que ela tinha escolhido comigo na loja semanas antes. Aquilo era mais pesado, com detalhes bordados à mão que lembravam símbolos. Alguns pareciam olhos, outros espirais. E ela andava devagar, como se carregasse um peso nos pés. Mas o que mais me perturbou foi olhar. Por baixo do véu, os olhos dela estavam abertos demais. Não piscavam, fixos à frente, como se não vissem ninguém. Como se estivessem olhando para outro lugar, atrás de tudo. Eu olhei para o Lucas. Ele sorria, mas o sorriso era só de boca. O corpo dele tremia levemente, e as mãos estavam sujas, de algo escuro. Achei que fosse graxa, mas não fazia sentido. Ele estava de terno impecável. A cerimônia começou, mas não teve padre, nem celebrante. Só um homem alto, com um manto cinza, que surgiu da lateral da capela.
Ninguém o anunciou. Ninguém o chamou. Ele entrou, foi até o altar e colocou uma vela preta bem no centro. E então disse: aqui não se celebra o amor. Aqui se sela o pacto. A música parou e ninguém reagiu. As palavras ficaram no ar como uma brisa gelada. A Mariana não se mexia. O Lucas abaixou a cabeça. O homem de manto levantou um espelho redondo, antigo, com moldura de ferro forjado, e o posicionou bem entre os dois. Digam sim não um ao outro, mas aquilo que caminha entre vocês. Nessa hora, minha mãe segurou minha mão com força. Eu olhei para ela, esperando reação, mas os olhos dela estavam cheios de lágrima, não de emoção, de medo. Ela também tinha entendido. Aquilo não era um casamento, era uma oferenda. O homem do manto girou o espelho devagar, como se estivesse apresentando ele para todos ali. Quando a superfície ficou voltada para mim, eu senti um arrepio que me atravessou de cima a baixo. O espelho não refletia o altar, refletia o salão vazio, o salão do lado de fora, mas sem ninguém, sem bancos, sem flores, sem convidados. Era como se ele mostrasse o depois, o que viria depois do que acontecesse ali dentro. E então ele ergueu uma faca, curta, antiga, com o cabo de osso. Mostrou para o casal e falou: para selar, é preciso que o sangue cruze o vidro. A Mariana estendeu o braço sem hesitar. O Lucas hesitou, mas não por muito tempo. O homem o encarou, e ele pareceu encolher por dentro. A lâmina passou primeiro pela mão dela. Fina, precisa. Uma linha vermelha brotou e escorreu. Depois, a dele. As mãos foram unidas, e o espelho, abaixado, colocado entre os dois, refletindo a gota que caía no centro. Eu me levantei. Minha mãe segurou meu braço. Fica quieta, filha. Não mexe com isso. Mãe, isso tá errado. Isso não é um casamento. Eu sei. O pânico subiu na minha garganta. Eu olhei em volta e percebi que muitos outros também sabiam. Uma tia minha fazia o sinal da cruz repetidamente, mas baixinho. Um amigo do Lucas, lá no fundo, tinha desviado o olhar e chorava silencioso. O clima ali era de enterro, mas com um detalhe: ninguém ia embora. Os convidados pareciam colados ao chão, como se o próprio ar tivesse ficado grosso demais para atravessar, como se o som da faca ainda cortasse a atmosfera. E foi nesse silêncio que o homem do manto disse: o espelho aceita. Foi a única coisa que ele falou depois. A vela preta apagou sozinha, e o espelho rachou, sozinho. Uma única fissura, no centro, que corria em direção ao sangue. A Mariana piscou pela primeira vez desde que entrou, e cambaleou para trás. Eu fui correndo até ela. Antes que qualquer um reagisse, ela desmaiou nos meus braços. E, quando eu a segurei, senti o corpo dela gelado como mármore. E o mais assustador, ela sorria, mas o sorriso não era dela. Levamos a Mariana para uma sala ao lado da capela, onde os noivos normalmente esperam antes da festa. Era um cômodo simples, com sofá de vime, uma penteadeira antiga, espelho manchado, cortinas grossas. Acomodamos ela ali e chamaram uma enfermeira, uma convidada da família do Lucas. Uma mulher estranha, que não largava uma maletinha preta. Ela examinou a Mariana e disse que era só pressão baixa, emoção demais. Mas a expressão dela não era de quem acreditava no que dizia. Eu fiquei do lado da minha irmã o tempo todo. Ela acordou 20 minutos depois, mas não era a mesma. Os olhos pareciam mais claros, mais fundos. A voz mais baixa. Ela falava meu nome como quem repete algo que treinou. Ana, você viu como foi lindo? Mariana, você desmaiou. A gente vai para casa, tá? Casa. A minha casa agora é outra. Eu gelei. Ela tentou se levantar. Disse que precisava ir até a pista de dança, que os convidados estavam esperando. Mas lá fora, quase ninguém tinha ficado. Mais a metade dos convidados tinha ido embora sem se despedir. Teve gente que saiu no meio da cerimônia. Alguns se recusaram a entrar no salão da recepção. Outros diziam que estavam enjoando, passando mal, ou que ouviram coisas esquisitas no banheiro ou nos jardins. A luz do lugar também tinha mudado. Estava escura demais pro horário.
As lamparinas acesas criavam sombras que pareciam se mover sozinhas pelas paredes, e a floresta ao redor dava a impressão de que tinha se aproximado. Lucas apareceu e chamou Mariana. Amor, estão te esperando. Ela sorriu de novo, o mesmo sorriso frio. Se levantou como se nunca tivesse desmaiado. Saí atrás deles. A música começou a tocar, mas não era a banda contratada. Era uma gravação. Um som arranhado, velho, valsa, talvez, mas sem melodia real. Como se alguém tivesse forçado um vinil rodando na rotação errada. E os convidados que tinham ficado estavam dançando, lentamente, em pares, como bonecos movidos à corda. Ninguém falava, ninguém ria. E quando Mariana entrou no salão, eles pararam, todos, e a olharam, um por um, mas não para ela, pro ventre dela. Os olhos de todos, absolutamente todos os que ainda estavam no salão, se voltaram para a barriga da Mariana. Na hora eu não entendi, mas a expressão deles era de adoração, ou de reverência, como se estivessem diante de algo sagrado. Ou pior, como se reconhecessem ali o resultado do que pediram. Ela passou entre eles com passos suaves, quase sem tocar o chão. A música arranhada ainda tocava, e eu sentia o estômago revirando como se tivesse comido algo podre. O cheiro no ar agora era mais forte. Incenso misturado com terra molhada e sangue velho. Fui atrás dela até a mesa dos noivos. Ela se sentou. O Lucas ficou de pé ao lado, com as mãos cruzadas nas costas, olhando para frente como um guarda de mausoléu. Então ela me chamou com a mão. Vem cá, Ana. Você é minha irmã. Precisa ver de perto. Eu fui. Com medo, mas fui. Quando cheguei, ela pegou minha mão e a levou até a barriga dela. Estava dura, como pedra. Sente, ela disse. Já está se mexendo. Retirei a mão imediatamente. A pele dela estava gelada, mas tremia. E eu juro que senti algo bater por dentro, mas não como um chute de bebê. Foi como uma mão empurrando contra a minha, como se tivesse alguém tentando sair. Mariana, o que é isso? Não é isso, mana. É ele. A cerimônia foi só o começo. A semente foi aceita. As luzes do salão piscaram. O teto pareceu afundar, como se o lugar todo estivesse sendo sugado para baixo. E aí um convidado caiu. Um tio-avô nosso. Começou a sangrar pelo nariz, depois pelos ouvidos. Caiu com os olhos abertos, tremendo, e ninguém fez nada. Só olharam, como se estivessem esperando a vez. O homem do manto reapareceu. Ninguém o viu entrar. Ele estava ali, do lado da porta, e disse: o que foi selado não pode ser rompido. O corpo é só o primeiro altar. Minha mãe começou a rezar em voz alta. E o Lucas virou os olhos, como quem desmaia em pé, mas ficou ali, de pé. Os lábios se moveram. Ele disse: ela está vindo, e olhou direto para mim. Você vai ver o rosto dela, Ana. De quem? Da noiva verdadeira. O salão estava em silêncio, não de falta de som, mas de sentido. Era um silêncio que abafava os pensamentos, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. A Mariana sorriu de novo, mais largo. A boca parecia ter crescido. Os dentes estavam diferentes, mais finos, compridos, e a pele ao redor dos olhos tremia como se tivesse alguma coisa rastejando por dentro. Eu recuei, mas ninguém se movia para impedir. Era como se eu fosse invisível agora, como se a cerimônia já tivesse me descartado. O homem do manto ergueu o espelho novamente, mas ele não mostrava mais reflexos, só a escuridão, um preto profundo que parecia puxar o olhar como um redemoinho. E algo começou a sair dele. Primeiro uma mão, fina, longa, pele molhada e enrugada. Depois um braço. E aos poucos, a forma de uma mulher foi se formando, craven out do espelho como se estivesse nascendo da ausência. Mas ela não tinha rosto. No lugar dos olhos, só buracos fundos. A boca era uma fenda vertical, como uma cicatriz que nunca fechou. E o vestido era o mesmo da Mariana, o da loja, aquele que ela tinha escolhido comigo, a verdadeira noiva. Eu entendi, naquele momento, que o que estava sentado no altar não era mais minha irmã.
Aquilo era só um invólucro, uma oferenda. Mariana tinha aceitado ser receptáculo. Por quê? Eu nunca vou saber. Talvez nunca tenha sido decisão dela. Talvez tenha sido de antes. Talvez tenha sido da Dona Cleusa, ou da família do Lucas, ou de algo muito mais antigo. Quando a figura saiu por completo do espelho, ela olhou direto para mim. Mesmo sem olhos, ela me viu, e então falou, com a voz da minha irmã, mas vinda de dentro da minha cabeça. Você foi a única que olhou de volta. As luzes explodiram. Tudo ficou preto. Acordei do lado de fora do sítio, deitada no chão de terra. Estava sozinha. Não havia som de festa, nem de gente, nem da floresta. Levantei cambaleando. Fui até a entrada principal. Estava trancada com correntes. O lugar estava abandonado. Não encontrei mais ninguém. Dias depois, fui até a polícia. Não encontraram registro de evento algum naquele dia, nem do sítio. Disseram que o local era usado décadas atrás, mas foi interditado. Nenhum sítio do Carmo ativo nas redondezas. Nenhuma transancestral eventos. Nenhum Lucas. Nenhuma Mariana. Mas eu me lembro. E às vezes, à noite, ouço passos vindo do espelho do corredor. 3 toques. Sempre 3. E o reflexo. Sorri primeiro, antes de eu sorrir. Se eu pudesse apagar um único fim de semana da minha vida, seria aquele. É engraçado como certas decisões pequenas, aceitar um convite, dizer tá bom, eu vou, podem arrastar a gente para coisas grandes, pesadas, irreversíveis. Eu me chamo Roberto, tenho 40 anos agora, mas na época dessa história eu tinha 32. Trabalhava como técnico de som em eventos, festas, palestras, o que aparecesse. Meu foco era casamento. Sabia lidar com igreja, com som ambiente, com microfone escondido na lapela de noivo nervoso. O convite veio da Natália, amiga antiga. Crescemos juntos, perdemos contato e voltamos a nos falar por causa de um job. Ela ia casar. Me pediu para cuidar do som da cerimônia e da recepção. Não era em salão, nem em igreja. Seria algo diferente, segundo ela. Um lugar com história, fora da cidade, íntimo, mas com presença. Essas foram as palavras dela. A cerimônia seria numa vila chamada Santa Júlia, umas 3 horas do interior de São Paulo. Uma colina isolada, cercada por mata e lavouras abandonadas. No alto, um casarão de 2 andares, construído no século retrasado. A estrutura tinha sido reformada por um grupo chamado Fundação de Olivar, uma entidade cultural que ninguém sabia exatamente o que fazia. Cheguei 2 dias antes do casamento. Assim que dobrei a última curva de terra e vi o casarão no topo da colina, meu estômago deu um nó. Era bonito, claro, mas tinha algo quieto demais. O tipo de construção que faz sombra até ao meio-dia. As janelas pareciam observar. E o vento lá em cima soava diferente, como se passasse por entre coisas que não estavam visíveis. Fui recebido por um rapaz chamado Eliezer, funcionário da fundação. Simpático, mas seco. Disse que os noivos estavam descansando e que me levaria direto à sala onde o equipamento devia ser montado. Atravessei o saguão e percebi algo curioso. O chão era de pedra, polido, mas todo irregular, como se as lajotas tivessem sido recolocadas depois de algo. O teto era alto, com candelabros apagados e retratos antigos nas paredes. E não tinha espelhos. Nenhum. Na sala indicada, encontrei outros prestadores. Florista, decoradora, DJ da festa. Todo mundo se ajeitando. Fui cumprimentando um por um, montando meu canto, quando vi que no centro da parede tinha uma moldura. Um quadro enorme, coberto por um pano escuro. Perguntei pro Eliezer, e isso aqui? Faz parte da decoração? Ele respondeu sem olhar. Não, é da casa. Melhor não mexer. No dia seguinte, conheci o noivo, Joaquim. 30 e poucos anos, alto, magro, cabelo puxado para trás com gel, barba bem feita. O tipo de cara que parece saído de catálogo de casamento mesmo, mas com um detalhe, ele não sorria com os olhos. A boca fazia o gesto certinho. Educado, simpático. Mas o olhar estava sempre distante, como se assistisse tudo por dentro de um aquário.
Nos cumprimentamos. Ele agradeceu pelo serviço e me disse uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. A cerimônia não vai seguir um padrão tradicional. A Natália, ela tem uma ligação forte com o lugar. Pediu para incluir alguns rituais. Mas não se preocupe, tudo já está roteirizado. Só siga o roteiro e o som vai fluir. Ligação com o lugar? A Natália era da capital. Nunca ouvi ela falar sobre esse tal de Santa Júlia. Fiquei de comentar com ela depois, mas ela não apareceu. Segundo a equipe da fundação, estava descansando, preparando-se. Nesse segundo dia, fui explorar o casarão. Havia uma biblioteca trancada. Segundo Eliezer, área restrita para visitantes. Mas tinha outra porta aberta que dava para um porão. Desci com uma lanterna. O cheiro era forte, mofo, pedra molhada, coisa guardada demais. Lá embaixo, uma espécie de sala sem uso, com chão de terra batida e paredes sujas. Tinha uma cadeira de madeira no centro, cercada por marcas no chão. Círculos, letras, símbolos riscados na pedra. Nada ostensivo, mas nada que uma casa normal manteria ali. Fotografei sem pensar. De noite, tentei mostrar a imagem para o DJ, um cara de Campinas chamado Márcio. Ele olhou para a foto, franziu a testa e disse: "Isso aí é tipo sigilo, né? Coisa de invocação." Não manjo muito, mas já vi uns símbolos parecidos em canal de ocultismo. Fiz que sim com a cabeça e desliguei o celular. Era só o que faltava, ritual em casamento. A noite foi mal dormida. Fiquei hospedado ali mesmo, num dos quartos do andar de cima. A cama era confortável, mas os sons da casa não deixavam. Madeira estalando, passos lentos pelo corredor, sussurros e uma voz que, juro por Deus, me chamou pelo nome às 13h24 da madrugada. Roberto, baixinha, bem no meu ouvido. Levantei, abri a porta. Corredor vazio. Olhei no relógio e ele tinha parado. Marcava 13h24, os ponteiros tremendo, como se algo estivesse empurrando por dentro. No terceiro dia, véspera do casamento, vi a Natália. Foi no Jardim dos Fundos, perto da estufa onde montaram um arco de galhos secos entrelaçados com cordões vermelhos. Ela estava sozinha, olhando para o horizonte, com o vestido de ensaio esvoaçando num vento que, estranhamente, não atingia mais ninguém ali. Eu me aproximei devagar, chamando de leve. "Nati?" Ela virou. O rosto era dela, claro, mas algo ali estava deslocado. O olhar, os traços. Como quando você vê uma foto antiga de alguém que você conhece e sabe que algo naquela expressão não existia antes. "Oi, Beto," ela disse, como quem vê um estranho depois de muito tempo. "Que bom te ver. Eu estava preocupado. Você sumiu." Ela sorriu. Eu estava me preparando. Preparando como? Silêncio, jejum, oração. Ela não era religiosa, nem espiritualista. Quando muito, tinha uma coleção de pedras coloridas no apartamento e uns livros de astrologia que usava mais como decoração. Esse lugar mexe com a gente, né? Eu tentei brincar, tentando puxar ela de volta. Aquele casarão parece que tem vida própria, mas ela não riu. Ele tem. Tudo aqui respira, Beto. Só que a maioria das pessoas não ouve. Elas comem, bebem, se distraem. Mas o lugar não gosta de ser ignorado. Eu engoli seco. "Você tá bem mesmo?" Ela piscou devagar, como se a pergunta tivesse sido traduzida dentro da cabeça antes de ser compreendida. "Eu tô onde sempre deveria ter estado." Olhou pro arco decorado com galhos e disse: "É aqui que os votos vão ser trocados. Não vai ter padre, nem juiz de paz. Só o que importa, o espelho da terra." Essas palavras ficaram presas na minha cabeça. Antes que eu conseguisse perguntar mais, Eliezer apareceu. Chamou a Natália com um gesto silencioso. Ela se despediu de mim com um leve aceno e foi. Passos firmes, olhar reto, como alguém indo cumprir um papel e não participar de um dos dias mais importantes da própria vida. Eu voltei para o salão e encontrei Márcio, o DJ, mexendo na mesa de som. Ele me olhou com uma expressão estranha. "Cara, alguém andou fuçando no meu equipamento." "Como assim?" "O pendrive estava fora da porta. E tem um arquivo novo lá dentro. Alguém colocou."
Mas o mais bizarro é que eu fui ouvir e não tem som. É um silêncio completo. Só que o espectro do arquivo mostra picos, como se tivesse áudio. Só que não dá para ouvir nada. Pedi para ele tocar. Ele hesitou. Vai se arrepender. Mesmo assim, ele deu play. E foi aí que eu entendi. Não era silêncio. Era algo escondido no silêncio. Um tipo de ruído de fundo, grave demais para o ouvido captar, mas que o corpo sentia. E no meio daquele nada, uma frase, baixinha, distante, mas clara como um sussurro entre os ossos. Quem não trouxer o próprio nome, não volta com o rosto inteiro. O dia do casamento amanheceu nublado. Não o tipo de nublado que anuncia chuva, mas aquele céu chapado, cinza esverdeado, como se alguém tivesse apagado o sol com um pano úmido. A grama da colina estava molhada mesmo sem garoa, e o ar parecia mais denso, pesado nos pulmões. Começamos cedo com os preparativos finais. Quando fui testar os microfones, percebi que nenhum deles funcionava fora da estrutura principal do casarão. Na parte externa, onde os votos seriam feitos, tudo travava, chiava ou simplesmente desligava. Márcio, o DJ, teve que puxar um gerador extra. Mesmo assim, os cabos davam interferência. E a música de entrada da noiva, que ele tinha deixado programada, apagou sozinha. Às 3 da tarde, os convidados começaram a chegar. Pouca gente, talvez 30 pessoas. Nenhum parente do noivo. Quase todos da parte da Natália. Mas estranhos. Rostos que eu não reconhecia, nem mesmo das redes sociais dela. Gente calada, séria, usando roupas que pareciam de outra época. E todos eles pareciam saber exatamente para onde ir. Sem serem orientados, caminhavam até o Jardim dos Fundos, onde os bancos já estavam dispostos em meia-lua diante do arco de galhos secos e panos negros. Um altar sem altar, só até a batida no centro, com um círculo de sal ao redor. A cerimônia começou às 5, sem anúncio, sem entrada tradicional. Os convidados estavam sentados, em silêncio absoluto, quando o noivo apareceu, saindo pela porta lateral do casarão, vestindo um terno que não era o que ele usou no ensaio. Este era antigo, gasto nas mangas, com bordados discretos em linha escura, bordados de espirais, de olhos, de ganchos. Ele caminhou até o centro do círculo e ficou parado, o rosto inexpressivo, as mãos atrás das costas, como um guardião. 2 minutos depois, Natália surgiu, também por outra porta. Não havia marcha nupcial. Não havia reação dos convidados. Eles simplesmente se levantaram juntos, como se estivessem conectados por um fio invisível. O vestido dela era outra coisa. Branco, mas não branco. Um branco amarelado, envelhecido como tecido guardado por 100 anos. Os braços cobertos por rendas que pareciam costuradas à pele. E a parte de baixo do vestido, suja, com marcas de barro, como se ela tivesse caminhado por um campo molhado antes de chegar ali. Mas os pés dela estavam limpos. Ela caminhou até o círculo, parou diante do noivo. Eles não se olharam. E então Eliezer surgiu, agora usando uma túnica escura, com o mesmo símbolo gravado em baixo relevo no peito, 3 linhas curvas, entrelaçadas como raízes. Ele não carregava livro, nem aliança, nem microfone, somente uma taça escura nas mãos. E disse: a terra já ouviu seus nomes. Agora ela quer o que é dela. O silêncio que veio depois da fala do Eliezer foi absoluto. Não silêncio de respeito, de emoção, nem sequer aquele silêncio social de cerimônia formal. Era outro tipo, denso, como se o som tivesse sido drenado do ambiente, sugado pela terra batida dentro do círculo de sal. Natália e Joaquim mantinham os olhos fixos no chão. Eliezer se posicionou entre eles e ergueu a taça escura. Quando inclinou, de dentro dela não saiu vinho, nem água, nem nada que eu pudesse reconhecer. Era espesso, negro, com reflexos esverdeados. O tipo de líquido que o corpo rejeita só de ver. Ele molhou 2 dedos, um de cada mão, e tocou a testa de cada um dos noivos. Ao toque, os 2 estremeceram. Mariana mordeu o lábio até sangrar. Joaquim deixou escapar um som gutural, abafado, como se engolisse algo que queria sair. Eliezer então começou a falar numa língua que não era português. Também não era latim, nem hebraico.
Era algo mais orgânico. Os sons pareciam cuspidos e sussurrados ao mesmo tempo, como se a própria boca dele estivesse sendo usada por outra coisa. Os convidados, todos, fecharam os olhos ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, e balançavam a cabeça levemente, como se estivessem escutando uma música que só eles ouviam, ou recebendo algo. A única pessoa além de mim que parecia desalinhada era o DJ, o Márcio. Ele estava parado na lateral do salão, perto da estrutura de som, segurando o celular. Quando nossos olhares se cruzaram, ele apontou discretamente para a própria garganta e fez um gesto de não tô conseguindo. Depois apontou para o chão. As solas dos sapatos dele estavam presas, literalmente, como se coladas à madeira, e ele tremia. Olhei para o redor. Os galhos secos do arco de casamento agora estavam se movendo, lentamente, como se balançassem com o vento, mas não havia vento. O ar estava parado, e eles não se moviam como folhas, mas como braços, flexíveis, alongando-se. Então veio a segunda parte do ritual. Eliezer estendeu um pedaço de tecido, parecia um lenço, diante da Natália. Ela pegou com as duas mãos, abriu. Dentro havia 3 dentes humanos. E ela sorriu, não de alegria, de reconhecimento, como se soubesse que aquilo seria parte do pacto, como se ela esperasse. Colocou um dos dentes na boca, mastigou, engoliu. O noivo fez o mesmo, e a plateia aplaudiu, devagar, ritmado, como uma salva ritual. Foi quando eu entendi. Aquilo não era uma cerimônia para selar um amor, era para alojar alguma coisa. Natália e Joaquim não estavam apenas se unindo um ao outro, estavam se entregando a algo maior, algo que vivia na terra daquele lugar. Depois que eles engoliram os dentes, o céu pareceu mudar de textura. Não escureceu de vez, mas ficou opaco, um cinza profundo, mais grosso, como se o ar tivesse ganhado camada. Uma película de chumbo por cima do mundo. O tipo de céu que avisa, nada aqui embaixo é mais natural. Eliezer estendeu os braços. A taça agora vazia pingava lentamente um líquido escuro que evaporava antes de tocar o chão. O que foi aberto, disse ele, em voz baixa e firme, não pode ser fechado com mãos humanas. As palavras pareciam recitadas de cor, como parte de uma peça antiga. Ele se virou para a plateia. Vocês viram? Vocês consentiram. Vocês ficarão. O público inclinou a cabeça, em sinal de aceitação, como se esperassem isso desde o início. A única coisa que me mantinha em pé era o medo e a vontade de sair dali. Mas os pés pesavam, o ar queimava a garganta. Foi quando o chão dentro do círculo se abriu, não num buraco, nem rachadura, mas afundou, sutil, como uma respiração profunda, como se a terra tivesse puxado um fôlego só dela. Do centro surgiu algo, devagar, saindo da terra como uma raiz voltando à superfície. Era um espelho, redondo, enorme, com moldura de ferro corroída e símbolos entalhados. Estava virado para cima, refletindo o céu pesado, mas o reflexo não era o mesmo céu. No vidro, o céu era vermelho, e dentro dele, formas se mexiam. É ela, Natália disse. A que ouve, a que vê, a que escolhe. E então os convidados começaram a se aproximar do espelho, um por um. Cada um colocava a mão sobre o vidro, fechava os olhos, murmurava algo e recuava. Alguns voltavam com as mãos queimadas, outros sorriam como crianças. O DJ Márcio tentou se soltar, arrancava os pés com força. Conseguiu. Correu em minha direção, ofegante, olhos arregalados. Cara, precisamos sair daqui. Isso não é teatro, não é performance. Isso é um culto, isso é real. Eu só consegui dizer. Eles comeram dentes. Ele me puxou pelo braço. A van tá aberta. A gente sai por trás, corta o campo e pega a estrada. Concordei, mas ao virar de costas, o Eliezer estava ali, a menos de 2 metros. Vocês ouviram o nome dela? Ele disse. Ela vê vocês agora. E atrás dele, o espelho refletia algo se aproximando por dentro. Não pelo chão, mas por dentro de mim. Eu me sentia invadido, como se minha memória tivesse um canto sendo vasculhado por olhos que não eram meus. Ela vai escolher,
disse Natália, em voz alta. Como escolheu a mim? Ela apontou para o espelho. E então o reflexo mudou. Mostrou a mim, com o microfone preso à cintura, segurando o fone de ouvido, olhando para a câmera. Como agora, o espelho me mostrava, não como eu estava naquele instante, mas como eu seria. No reflexo, meu rosto estava mais velho, a pele marcada, os olhos vazios e a boca costurada, mas por dentro, como se as palavras tivessem sido trancadas dentro de mim. Márcio puxava meu braço, insistia. Vamos agora, porra, antes que... Ele não terminou a frase. Do espelho saiu um som, algo que não atravessava o ar, mas sim os ossos. Um lamento grave, úmido, impossível de descrever. E na mesma hora, Márcio caiu de joelhos, as mãos nos ouvidos, gritando como se estivessem queimando por dentro. Quando olhei para ele, os olhos tinham sumido, não furados, não arrancados, apenas ausentes, como se nunca tivessem existido ali. Eu corri, pelas laterais do jardim, pelo mato, pelo fundo da estufa. Não sei como meus pés obedeceram. O chão tremia, a grama parecia me agarrar, as árvores fechavam no caminho. Mas eu corri. O som continuava lá, dentro da cabeça, dentro do peito. A cada passo, uma parte de mim se despedia de outra. Passei pelos fundos do casarão. A porta de serviço estava aberta. Entrei. Tropecei, bati o ombro numa estante. Os retratos nas paredes agora tinham rostos vivos. Me seguiam com o olhar. Algumas bocas sorriam, outras murmuravam. Fica, diziam. Assiste. Testemunha. Mas eu subi. Peguei minhas coisas. O mínimo. Carteira, celular, fone de ouvido. E desci, correndo, sem respirar. Na porta da frente, Eliezer me esperava. Você não devia sair. Me mata se quiser. Mas eu tô indo embora. Ele sorriu. Matar? Não. Você é útil. E deu passagem. Só isso. Saí sem olhar para trás. Dirigi por 3 horas sem música, sem rádio, sem voz. Ao chegar em casa, dormi por 2 dias. Quando acordei, minha caixa de entrada estava cheia de mensagens. De parentes da Natália, amigos, convidados, querendo saber onde ela estava. Sumiu. Não houve registro de casamento. Não houve evento na fundação. Não havia nenhum casarão em Santa Júlia, segundo a prefeitura local. O local onde o GPS me levou era um terreno baldio, com mato alto e resto de ruína colonial. Márcio desapareceu. Mas sabe o que foi pior? 2 meses depois, em um casamento comum, uma igreja simples, testando o microfone da lapela do noivo, ouvi a mesma frase sair dos fones. Gravada, baixinha. Ela ainda está olhando. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o momento em que as coisas começaram a desandar naquele casamento, eu teria dificuldade para apontar, porque nada ali parecia errado no começo. A cerimônia foi linda, clássica, num espaço de eventos caro em Petrópolis, com jardim florido, altar montado debaixo de uma árvore enorme, luz de fim de tarde atravessando os vidros do salão ao fundo. Gente bem vestida, comida boa, trilha sonora afinada. Mas tinha uma coisa pequena, uma fileira. Na última fileira da cerimônia, do lado esquerdo, tinham 6 cadeiras enfileiradas, todas cobertas com tecido branco e fita de cetim azul, como as outras. Mas ninguém sentou nelas, e não foi por falta de lugar. Durante a entrada dos convidados, o cerimonial chegou a pedir para 2 senhoras idosas se sentarem ali, mas uma delas recusou. A outra aceitou, e 5 minutos depois, pediu ajuda para sair, alegando tontura, enjoo, um calor estranho que ninguém mais sentia. Depois disso, ninguém mais tentou. Elas ficaram lá, vazias. E o estranho era que todos evitavam olhar direto para elas. Mesmo eu, que estava na primeira fileira como padrinho, percebia isso. A fileira vazia parecia ter peso, como se ocupasse mais espaço do que deveria. A cerimônia seguiu. Eu lembro exatamente do momento em que a noiva, a Carolina, chegou ao altar. O noivo, o Leandro, sorriu.
Mas ao olhar para ela, seus olhos passaram por cima do ombro da Carolina e focaram lá atrás, nas cadeiras vazias. E a expressão dele mudou. Rápido, sutil, mas mudou. Ele forçou o sorriso de volta e segurou a mão dela. Depois disso, ele começou a tremer discretamente, a ponto de, na hora de colocar a aliança, quase deixá-la cair. E quando o juiz de paz pediu que eles fizessem seus votos, o Leandro travou. Não de emoção, de outra coisa. Foi a Carolina quem quebrou o silêncio, segurando a mão dele e dizendo baixinho: "Eu sei, eles estão aqui. Só olha para mim." E ele obedeceu. Mas eu vi. Antes de desviar o olhar, ele soltou um suspiro. E as 6 cadeiras agora pareciam 5. Depois da cerimônia, fui direto para o salão junto com os outros padrinhos. Reencontros, piadas, abraços, música ambiente. A Carolina circulava entre os convidados como quem nasceu para aquilo, sorrindo, linda, leve. Já o Leandro, não. Ele bebia água. Só água. Com a mesma expressão, desde o altar. Pálido, olhos fundos, suando mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. A gente tentou brincar, aliviar. Frio na barriga, hein, doutor? Ele riu, mas o riso morreu rápido. "Tá tudo certo, né?" Ele respondeu, olhando por cima do meu ombro. "Tá todo mundo bem?" "Claro, tá tudo perfeito." Ele assentiu, engoliu seco e continuou olhando para trás. Virei discretamente para ver o que tanto chamava a atenção dele. E lá estavam, as 6 cadeiras, agora visivelmente deslocadas do resto do salão. Como se alguém tivesse puxado elas alguns centímetros para frente, alinhadas, limpas, mas estranhamente presentes demais. Fui até uma das organizadoras, uma moça chamada Rita, que cuidava da decoração. Perguntei casualmente: "Aquela fileira lá do fundo é proposital?" Ela franziu a testa. "Que fileira?" "Aquela, ó", apontei. 6 cadeiras alinhadas, perto da mesa do bolo. Ela olhou, inclinou a cabeça e disse: "Eu não coloquei nenhuma cadeira ali." "Como assim?" A mesa do bolo ia ser destacada com uma estrutura de vidro atrás. Não devia ter cadeira nenhuma ali. Ela caminhou comigo até lá e parou. "Isso não é da gente, mas não são iguais às outras? Parecem. Mas olha aqui." Ela puxou uma das fitas de cetim. "A nossa é azul claro. Essa aqui é cinza." Ela tentou puxar a cadeira. Não saiu do lugar. "Tá presa. Não tem nada segurando. Mas não mexe." Ela ficou mais pálida do que o noivo. "Vou pedir para alguém da montagem remover isso agora." Só que não deu tempo. Quando voltamos para o salão, o Leandro estava passando mal, sentado na escada de acesso ao 2º andar, com 3 pessoas ao redor e um copo de água na mão. Fui até lá. "Cara, tá tudo bem?" Ele me olhou nos olhos, firme, desesperado, e sussurrou: "Eu não chamei todos. Eu juro que não chamei todos." Fiquei ali com o Leandro por alguns minutos, tentando entender o que ele tinha dito. A Carolina se aproximou logo depois, com expressão dura. Ela nem perguntou como ele estava. Só olhou nos olhos dele e disse: "Eles aceitaram, mas você sabe que não dá para voltar atrás agora." E foi embora. Fiquei parado. O Leandro levantou, me encarou por um segundo e disse: "Cara, se você for perguntar alguma coisa, faz isso direito, mas esteja preparado para não gostar da resposta." "Tá, então me diz, quem são eles?" Ele respirou fundo, encostou no corrimão, olhou para o salão, como se tivesse medo de que alguém escutasse. "Você lembra do meu irmão? O Rodrigo?" "Sim. Sumiu, né? A família disse que ele foi morar fora." "Não foi. Foi outra coisa. Ele começou a estudar umas paradas esotéricas. Não coisa de religião. Coisa ancestral. Dizia que existiam formas de garantir que certos momentos da vida acontecessem como deviam, com testemunhas, com os olhos certos olhando. Ele chamava isso de acompanhamento silencioso." "Isso parece um culto, Leandro." "Não é um culto. É um acordo. Eles ficam. Eles veem. Se você cumprir o ritual, a vida te dá o que você quer. Dinheiro, saúde, relacionamento, fertilidade.
Mas tem regras. E você fez isso? Ele não respondeu, mas foi o suficiente. E as cadeiras? Ele baixou o olhar. Cada cadeira é um convite, um espaço deixado para eles. Eles não sentam como a gente, mas estão ali. E o número importa. Quantos você convidou? Ele hesitou. 4. E tem 6 cadeiras, Leandro. Ele assentiu. E a voz dele quase não saiu. Eu não coloquei as 2 últimas. Fiquei calado. Olhei para o salão. Lá no fundo, as cadeiras estavam mais próximas da pista de dança agora. Quase ninguém notava. Só que o detalhe que me fez gelar não foi isso. Foi perceber que os panos das cadeiras se mexiam levemente, como se alguém ou algo estivesse sentado ali e respirando. Leandro passou a mão no rosto e murmurou. Eu devia ter avisado, mas achei que ia dar certo. Eles não costumam aparecer fora do ritual. Eu fiz tudo certo. Eu juro que fiz tudo certo. O que acontece se eles vieram sem serem convidados? Eles escolhem alguém. Como assim? Eles não gostam de espaço vazio e nem de presença não pactuada. Quando sentem isso, preenchem. Voltei para o salão tentando fingir normalidade, mas o ambiente já tinha mudado. A pista de dança, antes animada, agora estava mais dispersa. As luzes pareciam menos vivas e havia uma sensação esquisita de peso no ar, como se todos tivessem comido demais ou estivessem sob algum efeito. Mas não era isso. As conversas estavam erradas. Observei um grupo de convidados conversando perto da mesa do bar, todos rindo, mas os risos não coincidiam com as expressões faciais, como se a risada estivesse vindo de outra boca. Uma mulher que eu não conhecia, que estava dançando com o marido da madrinha, tropeçou no próprio salto. Quando se levantou, olhou diretamente para mim e piscou com 3 olhos. Não piscou um e depois o outro. Ela tinha um terceiro, bem no meio da testa. Um corte fino que se abriu e fechou num piscar. Eu travei. Pisquei de novo. Ela já tinha voltado ao normal, dançando, sorrindo. Ninguém tinha visto. Pensei em procurar o Leandro outra vez, mas ele tinha sumido. Carolina também. Caminhei em direção às tais cadeiras. Agora havia sombras ali. Sim, sombras. As luzes do salão projetavam silhuetas no chão, como se alguém estivesse de fato sentado. Mas os assentos ainda estavam vazios a olho nu. Foi quando percebi algo pior. Os panos brancos estavam mais sujos, como se algo molhado tivesse se arrastado por cima deles. Cheguei perto. Passei a mão na cadeira da ponta. Gelada, não fria de vento ou ar-condicionado. Era uma frieza viva, como carne sem sangue. Ouvi alguém se aproximando. Era Rita, a moça da decoração. Você também tá vendo, né? Ela disse. Assisti. Essas cadeiras não são daqui. Ninguém da equipe trouxe. Ninguém da casa reconhece. Mas elas estão aí, firmes. E agora, tem uma coisa nova. Ela me mostrou a fita de cetim da última cadeira. No lugar da fita azul clara ou cinza, estava vermelha. Isso estava branco. Virou vermelho agora à noite. Alguém trocou? Ela balançou a cabeça. Não, eu estava olhando. A fita mudou sozinha. Foi escurecendo, como se sangrasse. Olhei de novo e vi. A cadeira com a fita vermelha não tinha mais sombra. Era como se quem estivesse ali tivesse levantado. A fita vermelha marcava. Não era um enfeite. Era uma sinalização. Rita recuou, assustada. Disse que ia procurar o responsável da casa e saiu. Eu fiquei ali, sozinho diante da fileira. As outras cadeiras ainda tinham sombras, quase imperceptíveis, mas presentes. A única que não tinha, a da fita vermelha, parecia estar agora ligada a mim. Eu não conseguia parar de olhar e sentia uma pressão nos ouvidos, como se alguém sussurrasse de muito longe, mas dentro da cabeça. Afastei-me, tentando me reencaixar no ambiente da festa. Caminhei entre os convidados. Um grupo ria alto, mas o riso era repetido, mecânico, um mesmo som, saindo de bocas diferentes com segundos de diferença. Numa mesa mais afastada, uma mulher chorava, sozinha. Tentei me aproximar, achando que podia estar passando mal, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela olhou para mim e falou: "Você está no lugar dela."
Desculpa, você tá no lugar dela. Ela devia estar aqui, mas não veio. Então você ficou. E agora eles não têm para onde voltar. Quem? Os que vêm com as cadeiras. Ela limpou o rosto, sorriu. E, como se nada tivesse acontecido, pegou uma taça de espumante e saiu dançando em direção ao jardim. Fui até o bar. Pedi um copo de qualquer coisa forte. O barman me serviu sem dizer uma palavra. Mas antes de me entregar o copo, ele encostou levemente o dedo no meu pulso e disse: não aceite nada de ninguém depois da meia-noite. Nem olhar, nem brinde, nem convite. Por quê? Porque depois da meia-noite a troca é oficial. E quem aceita, consente. Olhei no relógio. Faltavam 12 minutos. Voltei a procurar Leandro. Encontrei ele sentado numa saleta lateral, cabeça entre as mãos, suando frio. O que está acontecendo? Cara, ele me olhou. Não parecia mais ele. Os olhos estavam mais escuros, profundos. Eles trouxeram uma a mais, ele disse. Tinha 6, mas agora tem 7. Como assim? Eu contei. Quando você viu a fita vermelha, não era só uma. Tinha outra atrás da mesa do DJ. Outra cadeira. Outro espaço aberto. Eles abriram uma 7ª. E o que isso significa? Ele chorou. Que vai ter um convidado extra. E alguém vai sair no lugar. As palavras do Leandro ficaram latejando na minha cabeça. Vai ter um convidado extra. E alguém vai sair no lugar. Eu tentei entender. Mas como você processa isso no meio de uma festa? Com música, gente rindo, garçom servindo espumante como se nada estivesse errado. Só que estava tudo errado. Fui até o DJ. O Márcio estava branco como cera. Me viu chegando e me puxou de lado. Tenta sair agora. Vai, pega teu carro e vai. O que aconteceu? Ele apontou para o fundo do salão. A fita vermelha agora são 3. 3 cadeiras. 3 ausências. Não faz sentido. Como elas estão aumentando? Elas aumentam quando alguém aceita. Aceita o quê? Ele hesitou. Olhares, convites, toques. O barman te avisou. Não foi? Assenti, engolindo seco. Márcio continuou. Eu vi uma das madrinhas brindar com uma das mulheres da fileira vazia. A mulher não estava ali antes. Ela apareceu. Bonita, vestido vinho, pele muito branca, sorriso educado. Não lembro de tê-la visto na cerimônia, mas estava lá, brindou e a madrinha desmaiou. E agora sumiu. Simplesmente não está mais aqui. Ninguém lembra dela. Qual o nome da madrinha? Eu não sei. Já não consigo lembrar. Tinha 7, agora são 6. Todo mundo agindo como se sempre tivesse sido assim. Arrepios subiram pelas minhas costas. Fui até a fileira. Havia agora 7 cadeiras, e todas ocupadas, não por pessoas visíveis, mas as fitas estavam diferentes. Todas pretas, bordadas com símbolos que eu não conseguia focar por mais de um segundo. O tecido das cadeiras parecia respirar. Foi quando ouvi os sinos. Sinos que não faziam parte da trilha sonora. Sinos vindos do andar de cima. Corri pelas escadas. Cheguei ao hall principal. A Carolina estava lá, sozinha, diante de um espelho enorme, oval, encostado à parede. Mas o reflexo não mostrava o salão. Mostrava as cadeiras e uma figura de pé. Um homem alto, encapuzado, com a mão estendida em direção à minha imagem. Carolina olhou para mim pelo reflexo. Não se virou. Você ficou no lugar de alguém. Como assim? Você não era para estar aqui, né? A vaga não era sua. Mas agora, já é. E eles gostaram de você. Carolina, isso não é real. Isso é um tipo de alucinação coletiva. Ela sorriu. Triste. Os vivos fazem cerimônias para lembrar. Os mortos fazem para escolher. Nesse momento, o espelho trincou. Um som seco, como gelo rachando. Carolina tocou o vidro com os 2 dedos e sussurrou. Eles vão sair às 3, mas precisam de um nome para levar. Que nome? Ela olhou direto para mim, agora com os olhos. O seu. Corri. Não esperei Carolina dizer mais nada.
Desci as escadas tropeçando nos próprios pés, passando por convidados que agora pareciam vultos em câmera lenta, sorrisos fixos, olhares vazios. Parecia que eu era o único em movimento real. Fui até o estacionamento. O portão estava aberto. Meu carro, estacionado ali, como deixei. Mas ao girar a chave, nada. Silêncio. O rádio ligou sozinho. Um ruído. Aquele mesmo sussurro abafado da cerimônia. Quem aceita o nome, carrega o lugar. Bati a mão no volante, saí do carro, corri pelo gramado lateral, decidido a ir a pé até a estrada principal. A noite estava densa, escura de um jeito que nem parecia natural. O ar tinha gosto de ferro. Cheguei até o portão de ferro da entrada da propriedade. Fechado, trancado com correntes antigas, que definitivamente não estavam lá quando cheguei. Ouvi passos atrás de mim. Não olhei. Corri de volta. Entrei pelo fundo do salão, agora escuro. As luzes tinham apagado, mas ainda havia música, a mesma melodia de antes, só que em reverso, como se o tempo ali tivesse começado a andar para trás. Voltei até a fileira. Agora eram 8 cadeiras, 8 fitas pretas, 8 nomes. Um dos assentos estava vazio, mas o pano ainda quente. O que isso significava? E então vi meu próprio nome, escrito na fita. Não bordado, não pintado, mas como se brotasse do tecido. As letras apareciam aos poucos. R-O-B-T-O. Comecei a gritar. Pedi ajuda. Ninguém respondeu. Ninguém se movia. Todos congelados, como bonecos de cera. No centro da pista, o espelho oval estava agora de pé, sozinho, sem Carolina. Dentro dele, vi os noivos, de mãos dadas, sorrindo. Atrás deles, todos os ocupantes das cadeiras, agora visíveis, sem olhos, sem pele, mas vestidos como convidados, e um espaço vazio. Para mim, o som do sino tocou 3 vezes. 3 horas. A fita completou o nome, e o salão apagou. Acordei em casa, no sofá, com a mesma roupa. O celular marcava 2 dias depois. Ninguém lembrava do casamento, nem da Carolina, nem do Leandro, nem dos convidados. Procurei no Instagram, no e-mail, no grupo de padrinhos. Nada, só eu parecia lembrar, mas não fui embora de mãos vazias. No canto do meu quarto, atrás da cortina, um reflexo, um pedaço de vidro redondo, encostado à parede, um espelho, com 8 cadeiras refletidas, e uma fita preta com o meu nome, esperando alguém aceitar o convite. A primeira coisa que eu percebi depois que me casei com Amanda foi o silêncio. Não o silêncio das paredes ou da casa nova, era o silêncio dela. Antes, quando namorávamos, ela falava sobre tudo, quase não parava. Do mercado ao tempo, de filmes a memórias da infância. Nada parecia tabu, mas depois do casamento, ela mudou. Não foi de uma vez. Foi como um quarto sendo escurecido aos poucos, cada lâmpada desligada uma de cada vez. Começou com o quarto trancado. Na nossa casa, uma casa simples, térrea, herança dos pais dela, havia um quarto nos fundos, sem janelas, só uma porta de madeira escura e um trinco reforçado. Desde o primeiro dia que fui lá, ela disse: "Esse quarto fica fechado." Sempre. Por quê? É coisa da minha família. Não precisa se preocupar. Na época, achei esquisito, mas deixei passar. A gente tem mania de romantizar os traços estranhos do outro no começo. A segunda coisa foi o horário. A Amanda sempre dormia cedo. Muito cedo. 9h30 no máximo. E dormia pesado, como quem cai. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava com barulhos no corredor. Passos, arrasto, toques leves nas paredes. Ia ver e ela estava lá, deitada, dormindo, mas com o rosto virado pro teto, os olhos abertos, não completamente abertos, entreabertos, como se sonhasse olhando. Chamei, toquei. Ela piscava devagar e voltava a dormir como se nada tivesse acontecido. Perguntei no dia seguinte. Ela ria. Que bobagem. Sonho acordado. Só. E então, a terceira coisa. O cheiro.
Um cheiro que vinha do tal quarto trancado. Só às vezes, um cheiro de pano molhado, madeira podre e ferro. Cheiro de coisa esquecida. Perguntei de novo. Ela ficou séria. Não abre essa porta. Por nada. Nunca. Amanda, eu moro aqui também. Não. Você casou comigo. Não com o que está ali. Essas palavras ficaram na minha cabeça por dias. Não com quem está ali. Com o que está ali. Comecei a prestar atenção nos detalhes. Amanda sempre evitava passar pelo corredor do fundo depois das 9. Se precisava de algo da cozinha, dava a volta pela área externa. Dizia que era frescura, costume antigo. Mas os olhos dela sempre denunciavam. Não era só costume. Era medo. Um medo antigo, que vive junto com a pessoa, mas nunca é explicado. Teve uma noite em que deixei a porta da sala destrancada. Era inverno, frio, silêncio. Às 2h40 da madrugada, acordei com a porta do quarto se abrindo sozinha. Barulho de dobradiça velha. Mas eu tinha passado o óleo na semana anterior. Aquilo não devia chiar. Levantei. Amanda não estava na cama. Fui até a sala. A luz do poste da rua iluminava parte da parede, dando para ver a silhueta de alguém ajoelhado no corredor. Me aproximei devagar. Amanda? Ela não respondeu. Cheguei perto. Era ela. Sim. De costas, ajoelhada, de cabeça baixa, murmurando alguma coisa. As mãos juntas, os dedos entrelaçados, mas não em oração. Estavam tensos demais. Como se ela estivesse segurando algo invisível com força. Toquei o ombro dela. Ela virou lentamente, os olhos muito abertos, mas não focados em mim. Como se estivesse vendo outra coisa. Amanda, você tá bem? Ela sussurrou. Tá com fome hoje. Quem? Ela baixou a cabeça. Voltou à posição anterior. Eu a peguei no colo. Levei para a cama. Ela dormiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, quando comentei, ela disse: Você nunca me viu fora da cama. Como assim? Não fala sobre o que sonha. Amor. É o que ele quer. Ele só existe quando tem nome. Fiquei sem palavras. O que ele quer? Voltei ao corredor à tarde. Tranquei a porta do quarto do fundo com meu próprio cadeado, além do dela. Naquela noite, tivemos a pior madrugada desde que nos casamos. A casa inteira pareceu se encolher. A madeira estalava como se alguém andasse em cima do telhado. As paredes rangiam. E o cheiro de pano molhado e ferro voltou. Às 13h18, escutei a maçaneta da porta do fundo girando, mesmo com 2 cadeados. Fui até lá. O cheiro agora era sufocante. Do outro lado da porta, escutei algo como respiração. Não era gemido, nem vento. Era uma respiração ritmada, pesada, colada na madeira. E algo arranhou do outro lado. Lentamente, como unha. No chão, debaixo da porta, escorreu um líquido escuro. Grossa, espessa, a substância se espalhou até meus pés. Cheirei. Não era sangue. Era leite azedo com terra molhada. Na manhã seguinte, Amanda estava na cozinha, fazendo café, como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim, sorriu e disse: Você trancou a porta, né? Assenti. Ela assentiu de volta. Agora ele vai querer você também. A frase dela, agora ele vai querer você também, me perseguiu o resto do dia. Tentei confrontá-la, mas Amanda mudou de assunto sempre que eu insistia. Quando forcei, ela só respondeu: Você casou comigo. Você prometeu ficar, mesmo quando não entende, mesmo quando tem medo. Aquelas palavras soaram como parte de um voto antigo, como se ela soubesse exatamente o que eu descobriria e estivesse só esperando que eu percebesse. Passei a evitar o corredor à noite, mas ele não me evitava. Comecei a acordar sempre no mesmo horário, 13h18, em ponto, relógio parado, sem alarme, sem barulho externo. Eu apenas acordava, sempre com a sensação de que alguém estava parado no batente da porta do quarto, me observando. Nunca via ninguém, mas o peso do olhar era real, fisicamente real, como o calor de uma lâmpada acesa no rosto. Uma noite, tomei coragem. Levantei, peguei o celular, liguei a lanterna e fui até a porta trancada.
Os 2 cadeados continuavam lá, mas a madeira tinha marcas, arranhões longos, verticais, profundos, como se alguém ou algo estivesse tentando sair. No chão, o mesmo líquido da outra noite, mas agora com algo dentro, um fio de cabelo. Comecei a me sentir mal durante o dia. Dores no estômago, visões rápidas do corredor, sussurros que só eu ouvia, palavras repetidas em vozes conhecidas. Você é o novo agora. Ela guardou ele para você. Você disse sim. No 5º dia seguido, acordando às 3h18, decidi gravar. Deixei o celular apontado para o corredor, apoiado no chão, com visão da porta trancada. No dia seguinte, assisti o vídeo no trabalho, sozinho, luz acesa, por longos minutos, nada, até que, às 3h16, o áudio captou um som abafado. 2 toques, como batidas lentas na madeira. 13h17, algo rasteja pelo chão. Não dá para ver o que é, mas a câmera treme, sem ser tocada, como se o próprio chão vibrasse. E então, às 13h18, aparece uma silhueta, pequena, agachada, mas não humana, parece de osso, com uma cabeça grande demais, os braços finos demais, e algo preso nas costas, como uma mochila orgânica. Ela se arrasta até a câmera, chega bem perto, a câmera desfoca, e antes do vídeo cortar, a voz da Amanda sussurra, bem próximo ao microfone. Agora somos 3. Voltei para casa mais cedo naquele dia. Passei o caminho inteiro repetindo mentalmente como ia falar com Amanda, como ia exigir que ela explicasse tudo, mostrar o vídeo, dizer que aquilo não era normal, que não era justo. Mas quando abri a porta da frente, ela já estava me esperando, na sala, sentada, de vestido branco, mão sobre o colo, olhar firme. Eu sabia que você ia ver. Ela disse. Não perguntei ver o quê. Eu sabia do que ela estava falando. Sentei em frente. Ela não fugiu do olhar. Você precisa ouvir, sem interromper. Se quiser ir embora depois, tudo bem. Mas escuta. Senti o coração acelerando. Amanda respirou fundo. Esse quarto foi trancado pela minha avó. Antes dela, pela mãe dela. E antes, por outra mulher da família. Sempre mulheres. A cada geração, alguém fica com a chave. Mas o que está lá dentro nunca muda. Ela me olhou nos olhos. Pela primeira vez em semanas, era ela mesma. A mulher com quem eu casei. Não é um espírito. Não é um monstro. É um laço. Um vínculo feito com palavras antigas. Com intenção. Alguém, muitos anos atrás, fez um pedido. Pediu fertilidade. Pediu prosperidade. Pediu proteção. E a coisa que atendeu ficou. E exige. Exige o quê? Presença. Testemunha. Um lar. E você aceitou isso. Ela hesitou. Eu não tive escolha. Quando minha mãe morreu, a chave passou para mim. O vínculo reconhece sangue. Se ninguém aceita, ele sai. E agora eu também estou nesse pacto? Ela ficou em silêncio. Amanda, quando você casou comigo, você disse sim ao que me acompanha. Mesmo sem saber. Mesmo sem entender. E ele entendeu isso como permissão. Senti o chão girar. Respirei fundo, tentando manter a calma. Ele vai me matar? Ela se levantou. Veio até mim. Segurou meu rosto com as 2 mãos. Não, ele não quer matar. Ele quer morar. Quer ser lembrado. Quer ser parte da casa, do cotidiano. Como um parente velho que ninguém visita, mas que, se for esquecido, fica amargo. E se eu for embora? Ela soltou as mãos. Você pode, mas ele já sabe seu nome. Já sabe seu cheiro. Ele não vai impedir, mas ele acompanha. E o que acontece se a gente abrir aquela porta? Amanda tremeu. A mesma coisa que acontece com um animal que vive enjaulado por gerações. Ele não morre, ele espalha. Esperei Amanda dormir, ou pelo menos fingir que dormia. Às 2h50 da manhã, levantei devagar, peguei as chaves na gaveta do armário onde elas escondia. Eu já sabia que estavam lá, e caminhei pelo corredor em silêncio absoluto. Parecia que a casa sabia. O chão não rangia.
O ar não se mexia, nem os relógios funcionavam. Cheguei à porta, toquei a madeira. Estava quente, não como uma chaleira ou um ferro. Era um calor orgânico, quente como o peito de um animal. Girei o primeiro cadeado, depois o segundo, as mãos suando. E então, abri. O cheiro me acertou como um soco. Não era exatamente podre, era ancestral. Um cheiro de coisa esquecida e mantida viva só pela obrigação. A luz do corredor mal iluminava ali dentro. Peguei o celular, liguei a lanterna. Era um quarto vazio, sem móveis, sem janelas, mas no centro, uma mancha no chão, circular, como se o piso tivesse sido queimado e depois cuspido de volta à forma. Ao redor da mancha, marcas, unhas, arranhões, pegadas pequenas demais para um adulto, grandes demais para uma criança. E então eu ouvi a respiração, não a minha, nem a da Amanda, mas algo mais fundo, mais baixo, como se saísse das paredes, ou debaixo do chão. Iluminei a parte de trás do quarto. Ali, recostado no canto, havia algo enrolado num tecido grosso, úmido, como um corpo, mas sem forma definida. Parei, e foi quando vi que o pano se mexia. Só um pouco, como se estivesse acordando. Dei um passo para trás. O pano tremeu. Mais um passo. A respiração ficou mais pesada. E então, ele falou, não em palavras, em mim, na cabeça, na pele, nas juntas. Agora eu posso entrar. Apaguei a luz. Corri. Tranquei a porta. Caí no chão da sala ofegando. Amanda apareceu, descalça, em silêncio. Ela se sentou no chão comigo. Não disse nada. Só ficou ali, comigo, enquanto eu chorava. Até que, com a voz baixa, ela disse, eu tentei não amar você, mas agora é tarde para os dois. Depois daquela madrugada, as coisas não voltaram ao normal. Mas a verdade é que talvez nunca tivessem sido normais. Amanda não me pediu desculpas. Não tentou me convencer de nada. Ela apenas continuou ali, comigo, como sempre. Nos dias que seguiram, a casa mudou. Sutilmente, as paredes começaram a absorver os sons. Passos já não ecoavam. Vozes soavam abafadas. Até o som do chuveiro parecia engolido. E o quarto nunca mais se trancou. Eu tentei. Tentei recolocar os cadeados. Tentei empurrar a porta com o móvel. Tentei até clavar pregos. Mas toda noite, às 13h18, a porta estava aberta. Não escancarada. Só o suficiente. Como quem diz, eu também moro aqui. As coisas começaram a aparecer fora do quarto. Um fio de cabelo no ralo, não meu, nem dela. Marcas de mãos pequenas no espelho do banheiro. A torneira da pia escorrendo um líquido grosso, leitoso, de vez em quando. Certa noite, dormindo abraçado com Amanda, acordei com a respiração dela mudando. Pesada, ritmada, mas errada. Me afastei devagar. Ela dormia, mas o corpo se mexia como se alguém dentro dela estivesse testando o movimento. Me levantei, fui até a cozinha e vi, no reflexo da janela escura, 3 pessoas na sala. Mas só havia 2, eu e Amanda. A terceira figura era menor, agachada, com os olhos grandes demais e a cabeça inclinada como quem ouve uma conversa que não devia. Na manhã seguinte, perguntei, Amanda, o que ele é? Ela pensou por um instante. Depois disse, ele não é um ele. É o espaço entre a gente, o que se forma quando 2 pessoas prometem dividir a vida. O que sobra quando o amor vai embora e ninguém tem coragem de admitir. Ou o que nasce quando o amor é forte demais para 2 corpos. Fiquei em silêncio. Ela passou a mão no meu rosto. Você ainda me ama? Sim. Então ele vai continuar quieto. Mas só enquanto durar. Se acabar, ele assume. Hoje, fazem 2 anos desde aquela madrugada. A casa continua a mesma. A porta continua abrindo. O reflexo, de vez em quando, mostra 3. Mas o que mais me assusta é que às vezes, quando Amanda tá fora, ele fala comigo e a voz não é dela, nem é minha. É a voz de nós 2 juntos.
distorcida, pesada, como se o casamento tivesse aprendido a falar. Tem coisa que a gente ouve sem querer, mas tem coisa que a gente ouve, finge que não ouviu e carrega para sempre. Me chamo Edvaldo, moro num sobrado geminado na zona norte de São Paulo. Nada demais, 2 quartos, cozinha apertada e parede dividida com a casa da esquerda, a casa do Raul e da Thalita. Eles se mudaram para lá faz quase 2 anos. Casados há pouco tempo, aparentemente felizes. Jovens, bonitos, educados. Aquele tipo de casal que parece ter saído de propaganda de financiamento. Mas toda propaganda tem som ambiente. E no caso deles, era um som baixo, frequente e que começou a me dar calafrios. No começo eram só sussurros, às vezes risadas. Mas à medida que os meses passavam, a voz dele mudava e a dela desaparecia. Ele falava por ela, por cima dela. E não demorou muito para eu começar a ouvir as primeiras frases que me gelaram. Você é um nada sem mim. Imagina se eu te deixo aqui sozinha com essas vozes que você ouve. Vai tentar fugir de novo? Vai acabar igual da última vez. Era madrugada quando ouvi isso. E logo depois, o som de alguma coisa sendo arrastada. Não móvel. Gente. Mas o mais assustador não era o barulho. Era o que vinha depois. O silêncio. Um silêncio pesado, tenso, que durava horas. E quando ele se quebrava, era só ele falando. Calmo, carinhoso. Você me fez fazer isso. Mas tá tudo bem. Já passou. Eu te amo. Na manhã seguinte, os dois saíam de casa normalmente. Ela de cabeça baixa, ele sorrindo e cumprimentando o porteiro. Mas naquela casa, alguma coisa estava apodrecendo. Comecei a prestar atenção. Sem querer, no início, depois, com intenção. Era impossível ignorar. As conversas entre eles já não eram conversas. Era ele falando, e ela chorando baixo, choro abafado, repetitivo, sem defesa. Mas o que me fez sair do isso não é problema meu, foi o som da madrugada de quinta-feira passada. 13 e pouco. Acordei com um barulho seco na parede, como se alguém tivesse socado do outro lado. Depois, passos pesados. E uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Desce, vai, pro porão. Agora. Eu nem sabia que aquela casa tinha porão. Mas o jeito como ele disse, não era grito, não era fúria. Era comando, frio, ensaiado. Como se aquilo já tivesse acontecido muitas vezes. Depois disso, só silêncio. No dia seguinte, vi Raul sair com o carro. Cumprimentou o porteiro. Saiu assobiando. Mas ela, nada. Esperei até o fim da tarde. Nada de movimento. Nenhuma janela aberta. Nenhum som. Pensei em chamar a polícia, mas me faltava coragem e provas. Foi então que o portão deles bateu. Alguém saiu. Era ela, mas parecia outra pessoa. Mais magra, cabelos sujos. E o mais estranho, ela carregava algo nos braços. Não uma bolsa, não um cobertor. Parecia um boneco de pano, envolto em lençóis. Ela saiu rápido, como quem foge sem correr. Olhou para os 2 lados da rua e deixou aquilo no lixo. Voltou para dentro e trancou o portão com 3 voltas de chave. Quando ela sumiu da vista, fui até lá. Era um embrulho pesado, envolto em tecido encardido, e dentro, um caderno, escrito à mão, capa preta, cheiro de mofo e algo mais ácido. As páginas estavam todas preenchidas, todas por ela, e a primeira frase do caderno, bem no alto, dizia: se eu desaparecer, ele vai dizer que fui embora, mas eu nunca saí daqui, nunca. Voltei para casa com o caderno escondido debaixo da blusa, mãos suadas, coração acelerado. Não sabia o que ia encontrar ali dentro, mas parte de mim já imaginava. Só não estava pronto. As primeiras páginas eram datas, semanas, meses, registros. Hoje ele me fez repetir por 10 minutos que eu nunca fui suficiente para ninguém. Hoje ele me trancou no banheiro e disse que eu precisava aprender a gostar do silêncio. Fiquei 5 horas lá. Hoje ele falou que se eu tentasse sair de novo, ia dizer que eu fugi porque sou instável.
como minha mãe. Pulei várias páginas. O tom mudava, a escrita tremia. As frases começaram a ficar mais curtas. Hoje ele me deixou comer. Hoje ele me fez deitar no chão. Disse que era minha cama nova, que a de cima era para as mulheres boas. Hoje ele me disse que, se eu sonhar, ele vai arrancar o que tiver dentro. A caneta rasgava o papel em algumas frases. Dava para sentir a raiva contida, o medo encrustado. Mas então, num ponto do caderno, mudança, a letra de Raul. Frases intercaladas, corrigindo os pensamentos dela, como se tivesse lido, como se quisesse reprogramar. Você acha que eu sou ruim, mas eu sou o único que te vê. Você foi feita para mim. Todo o resto foi eu. Sua voz só serve quando repete. E por fim, ninguém vai acreditar em você. Mas você pode escrever. Pode dizer tudo aqui. Eu deixo. Porque no fim, sou eu quem lê. Fechei o caderno. Me senti sujo. Como se tivesse invadido uma cela, mas sem poder resgatar quem grita lá dentro. Fiquei sentado no sofá até o amanhecer, pensando em como avisar alguém, em como ajudar, em como sobreviver a saber o que eu agora sei. Foi quando ouvi a voz dela, do outro lado da parede, baixa, fraca, quase um sussurro. Moço, moço, eu sei que o Senhor está aí. Se eu morrer, a culpa vai ser minha, mas a culpa não é minha. E então, outra voz, a dele. Talita, você prometeu que ia parar com isso. Depois, o som seco de algo sendo arrastado. E mais uma vez, o silêncio que esmaga. No dia seguinte, fui até a delegacia. Levei o caderno. Contei o que ouvi. Mostrei o que li. O policial folheou com desinteresse. Perguntou se eu tinha gravações, provas de lesão, vídeos, testemunhas. Respondi que não, que eu era só o vizinho, que a parede era fina e que eu sabia que ela precisava de ajuda. A resposta foi seca. Sem denúncia da vítima, a gente pode só observar. Se quiser fazer um boletim, pode. Mas sem flagrante, é difícil. Muito difícil. Muito difícil. Duas palavras que pesaram mais que qualquer soco. Voltei para casa com o caderno escondido no fundo da mochila. Me sentia um cúmplice, um covarde. Naquela noite, não consegui dormir. Me sentei no sofá, luz apagada, ouvido encostado na parede, esperando qualquer sinal dela. Mas o que veio foi dele, a voz de Raul, direcionada para mim. Vizinho, o senhor tem ouvido bem, né? Gelei. Sabe o que é mais perigoso do que bater numa mulher? É tirar dela o pouco que ela ainda tem. Parei de respirar. Eu dou teto, comida, cuidado. Isso não é prisão. É amor sem plateia. Silêncio. Depois, um som baixo, de passos, lentamente caminhando pelo lado de lá da parede, acompanhando a extensão da minha sala. Eu deixo ela falar, escrever, até sonhar, desde que não tentem escutar. Fiquei imóvel por quase 1 hora. Na manhã seguinte, o caderno havia sumido. Juro por Deus. Revirei a mochila. Revirei o sofá. Não deixei a casa. E mesmo assim, sumiu. Fui trabalhar tremendo. Voltei mais cedo. No fim da tarde, encontrei um envelope enfiado por baixo da minha porta. Dentro, 2 coisas. Uma foto da Talita, dormindo, com marcas nos braços, mas com o rosto em paz. E um bilhete. O senhor está começando a parecer curioso demais. Depois da foto do bilhete, passei a viver com a porta trancada. Por dentro, com cadeira escorada. Mas não adiantava, porque Raul não precisava entrar para estar ali. Era no som, nas pausas, no jeito como o silêncio agora vinha com presença. Comecei a ouvir passos do lado de cá, mesmo quando a casa estava vazia. Coisas caindo no chão, sempre à mesma hora, 3h19 da manhã. Talita parou de falar. Durante dias, nenhum sussurro, nenhum choro. Só Raul, calmo, metódico, dizendo frases que não eram mais para ela, eram para mim. Não é difícil entender, vizinho. Todo mundo quer alguém que fique. Ela já fugiu uma vez, sabe onde deu. Agora ela precisa lembrar que amar também é suportar.
até o fim. Uma noite, ouvi a voz dela novamente, baixa, arranhada, fraca como quem tenta lembrar como é ter voz. Eu não sei mais o que é meu. Às vezes eu acordo e ele já sonhou por mim. Depois disso, silêncio total. No dia seguinte, o portão da casa deles estava entreaberto. O carro do Raul não estava lá. Talvez fosse a única chance. Esperei a noite cair. Fui até lá com as mãos suadas, coração disparado. Passei pelo portão com cuidado. A porta estava encostada. Nada naquela casa cheirava certo. Tinha um cheiro de pano guardado com carne, de umidade vencida, de coisa que foi viva e agora só expira por hábito. Chamei. Thalita, silêncio. Entrei devagar. O corredor era estreito, as luzes fracas, as paredes marcadas por riscos finos, como unhas arranhando o reboco. No fim do corredor, uma porta entreaberta. Atrás dela, um quarto escuro. Lá dentro, uma cama. E sobre a cama, ela, sentada, enrolada num cobertor, o rosto inchado, mas os olhos vazios. Thalita, eu sou seu vizinho. Eu tô aqui para ajudar. Ela não respondeu, mas me olhou fundo, como quem vê alguém pela última vez. E então sussurrou: ele deixou você entrar. Por que ele quer que você veja como se guarda o que é precioso? Foi quando senti a porta bater atrás de mim. E a voz dele, pela casa: agora somos 3. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. Nada de tranca, nada de correria, apenas encerramento. E a casa inteira ficou mais densa. Thalita não se mexia, me encarava sem expressão. E seus olhos não eram de medo, eram de conformidade, como quem já tinha entendido tudo muito antes de mim. Tentei me virar, puxar a maçaneta, sair, mas a maçaneta girava em falso. A madeira parecia quente, viva. Então a voz de Raul veio de novo, mas agora de todos os cômodos ao mesmo tempo. Tá vendo, vizinho? Ela não grita mais. Ela aprendeu. Não precisei bater depois da 3ª semana. Ela entendeu que silêncio é carinho. E agora você também vai entender. O chão parecia afundar sob os meus pés. As paredes rangiam devagar, como se respirassem. E lá fora, o mundo seguia. Carros passavam, cachorros latiam, mas nada daquilo entrava naquela casa. Eu voltei a olhar para Thalita. Ela baixou os olhos e murmurou. No começo, dói, mas depois a gente vira coisa. E ele gosta de coisa que não pergunta. Então a luz apagou. Por segundos, tudo foi negro. Quando acendeu de novo, Raul estava atrás de mim. Rosto limpo, camisa branca, sorriso tranquilo. Demorou, mas agora temos o vizinho. A casa estava querendo crescer. Fiquei paralisado, não pelo medo, mas pela certeza de que a casa reconhecia quem ouvia. E eu ouvi demais. Raul se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, como quem dá boas-vindas: você não vai precisar falar nada, só escutar, só ficar. Hoje faz 6 semanas desde aquele dia. Ninguém me procura. Minhas contas foram canceladas. Meu celular sumiu. Minha vida virou eco. Moro com eles agora. Não no papel, na escuta. Raul ainda fala. Thalita ainda cala. E eu aprendi a ouvir sem interromper. E às vezes, quando fecho os olhos, acho que já consigo entender o que ele quer dizer quando olha para ela e diz: isso, agora você tá perfeita.